tudo bem? O cérebro é um órgão que desempenha um papel fundamental em todas as nossas atividades, desde a coordenação de movimentos básicos até funções cognitivas mais complexas. Portanto, cuidar da saúde do cérebro é fundamental para a manutenção do nosso bem-estar e da nossa saúde em geral. E para a gente ficar por dentro de tudo sobre esse assunto, o De Bem com Você de hoje recebe a neurocientista Emily Pires. Tudo bem, Emily? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade. Muito bacana o programa de vocês. Parabéns. Nós que agradecemos, Emily. Emily, para a gente começar, a gente sempre fala saúde emocional, saúde física, mas o que é a saúde do cérebro? Excelente. A saúde do cérebro, Gi, ela é fundamental para a manutenção das outras atividades, até de uma saúde física. Porque se você não estiver bem mentalmente, como é que você vai exercer suas outras funções? Então, ela é de assim, suma importância, ela precisa ser olhada com mais carinho. Porque antigamente, só o fato de falar, eu estou com depressão, era quase pejorativo, né? Falava, é como se a pessoa não tivesse problema, e não é bem assim. As novas tecnologias, a exigência do trabalho cada vez maior exige muito mentalmente. Então, a gente precisa cuidar, sim, dessa saúde do cérebro. E para responder a sua pergunta, saúde do cérebro é quando esses neurotransmissores, essas regiões do cérebro, elas estão funcionando com uma atividade perfeita e ela libera alguns neurotransmissores, tais como GABA, dopamina, ocitocina, né, dentre outros. Que influencia na saúde geral, né, Emily? Exatamente. Perfeito. Bom, antes de continuar a entrevista aqui no estúdio, Emily, eu não posso deixar de registrar a participação também do Luiz Fernando, que hoje está aqui no De Bem com Você. Luiz, que alegria contar com a sua tradução em Libras. É importante falar também que essa tradução, nessa acessibilidade, ela está presente em toda a nossa programação. E de volta aqui para a nossa entrevista, quais são, Emily, as principais doenças que podem afetar a saúde do cérebro? Os principais problemas? Sim, olha, hoje a gente tem, né, na saúde mental várias patologias, né? Dentre elas, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, depressão, ansiedade, o burnout acabou de entrar também como uma patologia, porque aquele estresse, né, generalizado, trabalho, né? Isso, generalizado no cérebro, dentre outras, esquizofrenia, demência, Alzheimer, também são patologias cerebrais. Que podem afetar, ok. E você, aí de casa, já ouviu falar em neurofeedback? A repórter Fernanda Santos foi conhecer um centro de treinamento cerebral e bem-estar mental aqui da nossa cidade, que realiza esse tipo de treinamento. Emily, vamos conferir? Vamos! Há um mês, o Celso faz o tratamento com neurofeedback para melhorar a ansiedade e já consegue ver resultados. E eu andava muito ansioso e não sabia o que fazer mais, né? Até fiz a utilização de medicamentos, né? E então eu vi fazer o meu mapeamento, né? E chegando aqui, no mapeamento foi identificada realmente a ansiedade e, além disso, depressão também e perigo de síndrome do pânico. Comecei a fazer o treinamento e percebi que as coisas começaram a melhorar. E hoje eu estou me sentindo muito bem. A Ângela também enfrenta a ansiedade e optou pelo tratamento sem medicamento. Procurei por ter muita ansiedade e acho que a ansiedade ela desencadeia outras coisas, como dificuldade para dormir, e eu já notei a diferença assim, na mesma situação que me causa muita ansiedade, como eu reagia antes do treinamento, e na semana passada eu passei exatamente pela mesma situação e consegui ter tranquilidade e agir, pensar e conseguir ter atitude. O neurofeedback é uma técnica segura, não evasiva e sem estimulação elétrica. Como conta o professor Faria Pires. Acreditava-se, pelo menos na época que eu estudei, que os neurônios não eram capazes de muita reestruturação. A partir de uma certa idade, o que você é e não muda mais. Mas se descobriu que o cérebro tem uma capacidade de neuroplasticidade. Significa que ele pode se autorregular,
ele pode se reestruturar, ele pode melhorar suas funções. Então, o que nós fazemos na avaliação é verificar as áreas do cérebro, se elas estão com mais atividade do que deveriam ter, ou se elas estão com menos atividade do que deveriam ter. Diagnosticado isso, a gente coloca, supondo uma área que tem pouca atividade, a gente coloca eletrodos ali. Cada vez que o cérebro produz uma atividade desejada, a tela fica clara. Se a atividade do cérebro é inadequada, a tela escurece e o feedback auditivo muda. O cérebro, então, ele entra num jogo parecido com o que você teve quando você aprendeu de bicicleta e outras coisas que não precisavam pensar muito. E ele começa, então, a acertar a atividade dele para poder clarear a tela. E quando ele acerta, tem uma recompensa de dopamina, que é o que o cérebro gosta. Nisso, as estruturas neurais se refazem, se autorregulam, e coisas como ansiedade, depressão, do ponto de vista clínico, e melhora de foco, melhora de memória, melhora de atenção do ponto de vista de desempenho, ficam mais eficientes. Então, tem assim, uma aplicação, por quê? Porque envolve, em síntese, regulação das atividades do cérebro, que comanda o corpo inteiro. Então, um cérebro regulado, ele vai dar uma qualidade de vida muito melhor do que um cérebro que tem uma questão ou outra a ser resolvida. Uma nova vida que faz com que as pessoas do convívio também percebam a melhora. A minha família já nota a diferença de como eu estou mais tranquila, como eu estou agindo com mais calma, com mais tranquilidade, realmente, né? Em situações que eu ficava muito estressada. Nesse período de um mês, a percepção principal foi da minha esposa, né? Que a gente, às vezes, é insuportável, não percebe. E quando a gente começa a se cuidar, né, cuidar da saúde, a gente beneficia não só a gente, mas também as pessoas que estão ao nosso redor. Muito bacana. Muito bom, muito é isso bom. mesmo, né, Emily? Quando a gente começa a se cuidar, as pessoas que estão ao nosso redor também são beneficiadas. Exatamente. Essa proposta é muito positiva porque complementa a ação do fármaco, do medicamento. Então, o paciente está tomando medicamento que muitas vezes fala, olha, ele não está mais fazendo efeito, porque o cérebro acostuma com aquele medicamento. É onde fala, olha, eu tomei esse medicamento por tanto tempo e agora ele não está fazendo mais efeito. O cérebro vai acostumando. Ao passo que você entra com outro recurso, ele tende a ter outras respostas. Muitas vezes até a diminuição e a eliminação desse medicamento, porque é uma intervenção, é um estímulo de fora, mecânico. Então, ele não precisa, o que é interessante é mostrar que tem outras possibilidades para a gente não ficar só restrito a medicamento. Colabora também, muitas vezes, com a terapia. Você está fazendo uma terapia e fala, olha, não estou conseguindo evoluir na minha terapia, o psicólogo, e às vezes não é o psicólogo em si, é que já deu o limite. Se você soma as forças, né, Sim, junto com um complemento, a resposta é muito positiva. Então, você vai ali com a nutricionista, com o alimento que é positivo para o cérebro, ali com o seu médico que está te orientando no medicamento, ele consegue oferecer para você um medicamento mais assertivo para o seu caso individualmente e também para a terapia que você já está fazendo. Então, a gente consegue agregar e ter uma resposta muito mais positiva para sair daquele cenário e daquela angústia, né, que a saúde mental acaba correndo. Perfeito, Emily. Bom, gente, e além de fazer bem para o corpo, uma boa alimentação, já que você falou sobre a nutricionista, né? Olha só, uma boa alimentação também contribui para a saúde do cérebro. Sobre esse assunto, a gente confere no próximo bloco um vídeo encaminhado pela nutricionista Aline Correia. Então fica aí que a gente volta já já. Estamos de volta, saúde do cérebro é tema do De Bem com Você de hoje. Antes da gente dar andamento na entrevista aqui no estúdio, você sabia que alguns alimentos podem melhorar o humor, aguçar a memória e ajudar o cérebro a funcionar aí com mais eficiência? Então, a nutricionista, Aline Correia, mandou um vídeo pra gente com essas informações. Emily, vamos dar uma olhada? Vamos! Vamos lá!
Oi pessoal, tudo bem? Vim falar sobre os alimentos que mais ajudam na saúde cerebral. Mas antes, a gente não tem como não falar dos alimentos que prejudicam a nossa saúde cerebral e o nosso estado emocional de uma forma. Que são os alimentos, de uma certa forma, que são esses alimentos ultraprocessados. Quais são esses alimentos, Dani? Refrigerante, excesso de açúcar, de farinha branca, doces ao extremo, frituras, carne com gordura saturada em grandes quantidades, batata frita, alimentos congelados, os junk food e o fast food de uma forma geral. Mas quais os alimentos que fazem bem para a nossa saúde cerebral? A gente inicia falando do triptofano. O triptofano, ele é um aminoácido que ele vai produzir serotonina lá no nosso cérebro, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar, sensação de felicidade do nosso organismo. Existem diversos alimentos ricos em triptofano, como a banana, a aveia, os ovos. Tem um outro nutriente muito importante na nossa saúde de uma forma geral e na nossa saúde muscular, neurológica, tá? Que é o magnésio. São eles as castanhas de uma forma geral, as sementes, semente de abóbora, semente de gergelim, semente de girassol, o abacate também é riquíssimo em magnésio, as folhas verdes escuras de uma forma geral. E como nutricionista, eu não poderia deixar de falar sobre a dieta mediterrânea. O que é essa dieta mediterrânea, Aline? É uma dieta com comida de verdade. A base dela são legumes, frutas, verduras, carnes magras, bastante peixe, tá? Bastante azeite para usar como tempero dos alimentos, castanhas, sementes, temperos naturais, são excelentes para essa dieta. Lembrando que, quando a gente fala de saúde mental, não são só os alimentos que entram, eles são sim os combustíveis para a nossa saúde mental, mas a gente tem que incluir na nossa rotina um bem-estar físico, emocional, exercícios físicos, uma boa noite de sono e hidratação. Muito obrigada, Aline, pelas dicas incríveis, né? Sim, ótimas dicas. Sim, são importantes, são os construtores. Então, ele facilita o neurônio a ter mais saúde para eles conseguirem desenvolver o quê? Essa liberação de alguns neurotransmissores. Como ela citou, a serotonina, mas a dopamina, o GABA, a norepinefrina também estão envolvidos nessa seara. Perfeito. E é super importante, muito importante. Tá certo, Emily. Além dos alimentos, eu já escutei, na verdade, a gente ouve muita expressão que o cérebro, ele é ligado com o intestino. Mas explica essa relação pra gente, por favor. Sim, claro. No cérebro, a gente tem no inglês, a gente tem uma expressão chamada Mind-Gut Connection, que é o quê? Essa comunicação entre o cérebro e o intestino. Por que ele é tão importante? Porque quando a gente come um alimento, a enzima na boca já começa a fazer o trabalho de triturar essas proteínas e começar a quebrar. Já começa o processo digestivo. Depois, ele ainda terminar de quebrar no estômago para serem absorvidos no intestino. Né? Então, todo esse processo também esse mecanismo tem que estar eficiente. Então, você não pode estar com uma gastrite, com uma úlcera, que interfere nessa quebra para você conseguir absorver pelo intestino. Mas aí você absorveu. Quando esse intestino ele está preguiçoso, ele não está funcionando muito bem, o que acontece? Ele não vai conseguir absorver todos esses nutrientes e vai começar a ficar o quê? Intoxicado. Você lembra os nossos avós, nossos tios, falavam assim, essa pessoa está enfesada. Sim. Né? O intestino dela está cheio de fezes. Com isso, a pessoa fica mal-humorada, irritada, porque ela fica com toxina nesse intestino. E essas toxinas, elas reagem diretamente no nosso cérebro, passando pela barreira hematoencefálica. Então, ela deixa o cérebro mais intoxicado com essas neurotoxinas. E aí a pessoa fica automaticamente mais irritada. Mais irritada, mal-humorada, sem paciência. Então, interfere também. Tem alguns... E aí, às vezes, o uso contínuo de certos medicamentos acaba constipando um pouquinho mais, que é prender um pouquinho o intestino. Então, para uma saúde cerebral, precisa da união de todos, né? Todo mundo tem que estar se ajudando. Então, todos os órgãos têm que estar bem. Perfeito, Emily. E a qualidade do sono também é fundamental, né? Para a saúde do cérebro. Olha, Gisele, o sono é, assim, fundamental. Porque o que acontece? Gente, eu sou neurocientista, então vocês imaginam que eu sou apaixonada por cérebro. O que acontece quando nós dormimos? O nosso cérebro, ele entra numa espécie de pré-coma. Quando a gente olha uma criança dormindo, a gente fala, meu Deus, como
como é que pode dormir desse jeito, né? Pesado, um sono né? pesado. E é exatamente isso, ele entra nessa terceira fase do sono. Porque o que acontece? Quando nós dormimos, o nosso cérebro é como se ele desse uma encolhida. Ele dá uma espremida, como se fizesse uma esponja. Porque todas aquelas neurotoxinas durante o dia experienciadas, e quais são elas? Uma discussão em casa, no trabalho, levou um susto no trânsito, aquele cortisol, né? Porque tudo eu vou traduzindo para neurotransmissores e enzimas que são liberadas no nosso corpo. Todo aquele dissabor durante o dia, ele fica na nossa circulação sanguínea. E o nosso cérebro, ele é perfundido por esse sangue também. E ele passa essa barreira. Então ele fica o quê? Intoxicado. Quando a gente dorme, é como se fizesse uma esponja. Ele espreme, por isso que a gente chega no sono REM, que é aquele sono pesado. E aí essas neurotoxinas, elas são diluídas e a gente elimina ela nas fezes ou na urina. Agora, se eu não tenho um sono efetivo, esse trabalho não é realizado. É como antigamente, gente, quando a gente, se lembra aquele computador que a gente deixava desfragmentando à noite? Isso denuncia idade, né? Mas assim, a gente deixa ele desfragmentando, porque ele vai liberando tudo aquilo que não foi utilizado, reorganizando. É a mesma coisa com o sono. Então saúde mental, a gente tem que pensar o quê? Em um bom sono. Isso é lei, isso é palavra de ordem. Dormir com qualidade, né, Emily? Perfeito. Bom, Emily, eu também já ouvi falar que a amizade, né, interagir com outras pessoas ajuda a saúde do cérebro. Ajuda de uma maneira, assim, bem objetiva, também é fundamental. Fundamental, sobretudo para aquelas pacientes que já estão patológicos, já estão com uma depressão, com uma síndrome do pânico, com Alzheimer, alguma demência. A situação é o quê? Geralmente eles sempre ficam mais reclusos e isso potencializa a ação da doença. Então, quanto mais socializar, hoje em dia, nesse mundo tão virtual, intensifica isso. As pessoas não estão perdendo isso que nós estamos fazendo, de conversar. É sempre falando pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Então, essa interação prejudica, porque nós somos mamíferos, nós precisamos interagir, a gente precisa desse contato. E isso, para a saúde mental, é fundamental, porque ele expande as áreas de comunicação, porque você vai perceber o gesto, você, né, e vai sentir cheiros. Trabalha várias áreas. Todas as áreas, isso é super importante. Perfeito, Emily, dicas valiosas. E se o cérebro não for exercitado regularmente, a capacidade produtiva pode diminuir. E aí vem aqueles famosos esquecimentos. Como evitar esses esquecimentos é assunto para o próximo bloco. Então, fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. Para manter a memória sempre ativa, é importante praticar exercícios que envolvam os 5 sentidos e que sejam capazes de melhorar a capacidade de concentração, atenção e memória. E para entender um pouco mais sobre as funções cerebrais, recebemos a neurocientista Emily Pires. Emily, como que a gente pode melhorar a nossa memória, claro, né, para evitar aqueles esquecimentos? Olha, tem umas dicas bem valiosas, eu vou tentar falar diferente daquelas que a gente já está comumente acostumado, né? Então, por exemplo, eu vou ao supermercado, eu sei que todo mundo faz uma lista, não façam lista. Pode até ter um apoio, mas você tentar buscar, não vou olhar a lista. Eu sei, eu anotei, isso é um exercício. Porque antigamente a gente tinha que decorar número de telefone. Sim. Hoje em dia você fala, liga para fulano de tal, já liga. Então a gente está atrofiando um pouquinho esse hábito, né? Num cenário escolar, nós às vezes a gente ia na Barça. Quem lembra da Barça? A gente tinha que pesquisar. Hoje em dia, um Google ali acadêmico, qualquer coisa, você já tem um acesso muito rápido à informação. E aí, para armazenar isso, fica um pouquinho mais complicado para essas novas gerações. Então, tentar fazer uma lista de supermercado e não recorrer a ela, pode estar ali um backup, mas não recorrer. Não usar o Waze o tempo todo. Em São José dos Campos é mais fácil. Em São Paulo é mais difícil porque a gente observa trânsito. Mas São José, tentar não usar o Waze o tempo todo, se você já sabe o caminho, usar um caminho diferente. Alternativo também, isso é muito bacana. E uma pesquisa recente que saiu até em Stanford foi o quê?
alimentos diferentes. Como teve a Nutri falando, Sim. alimentos diferentes, conhecer, eu vou comer uma comida aqui mexicana, ou uma comida do nosso Brasil mesmo, uma comida regional, de algum lugar, nordestina, mineira, dos Pampas. Isso vai começar a trabalhar outros sentidos, e isso para a saúde mental é muito valioso. Ai, que bacana. Isso também é muito bom. Dicas valiosas e saborosas, né? Porque quem não gosta de experimentar uma comidinha nova, né? Eu adoro. E atividade física. E atividades físicas, não pode deixar de lado. E no trabalho, Emily, como que a gente pode melhorar a nossa performance no nosso ambiente profissional, cuidando da saúde, é claro, da mente, né? Do cérebro. Olha, diante das minhas pesquisas, eu tenho indicado muito o neurofeedback nesse sentido. Porque muitas vezes a linguística, um treinamento de autoajuda, um treinamento de resiliência, né? As empresas acabam fazendo tudo isso. É importante, é relevante. Mas o treinamento mais direcionado tem tido uma resposta muito positiva, como foi o início da reportagem. Isso, assim, está se falando no mundo é neurofeedback para a saúde mental, para ajudar foco, concentração, num mundo tão virtual e tão rápido, de mídias muito rápidas. Então, é como se nós tivéssemos a necessidade de estar pronto o tempo todo na ponta da língua. Enfim, isso demanda muito do cérebro. Então, isso é uma dica muito valiosa. E uma dica moderna, né, aqui, é tentarmos, porque para evitar a ansiedade, eu estou até escrevendo um livro sobre ansiedade, evitar processo de ansiedade é o quê? Sabe no WhatsApp, aquele 2x, 1.x? Porque a gente acaba falando rapidinho, o nosso cérebro vai acostumando. Aí ele vai perdendo um pouco essa coisa de conversar, porque ninguém fala em 2x. Então, assim, eu falo que uma pessoa que fala muito lentamente, você usar 1.5 ainda vai, mas o 2 não. Jamais. Porque isso gera ainda mais ansiedade e isso vai perdendo um pouco a nossa capacidade de interagir mais tranquilamente com as outras pessoas. A gente ganha tempo e perde saúde. Exato. Isso não é bom. Gisele, você foi ótima. É exatamente isso. Não dá, né, Emily? Exato. Emily, e já que você falou do neurofeedback, eu posso falar, é um exercício, é um exame, não, é uma atividade, né? Isso é um treinamento. Um treinamento, cérebro, perfeito. Né? Esse treinamento, neurofeedback, ele pode ser praticado por pessoas de qualquer idade, qualquer pessoa pode fazer, existe alguma restrição? Olha, qualquer pessoa pode fazer esse treinamento. Geralmente a partir dos 5 anos, quando tem um pouco mais de entendimento e consiga ficar ali, né, assistindo um vídeo, alguma coisa assim. Isso é importante para todas as idades, para todas as patologias, mesmo quem não está patológico, mas está buscando aumentar performance e preventivamente também. As pesquisas recentes assim, mostram dados muito importantes e relevantes para a saúde mental. Que bom. E junto com o treinamento do neurofeedback, é importante fazer o mapeamento cerebral, que é com EEG quantitativo. Então, os médicos podem usufruir mais desse exame que está saindo com mais evidência nas clínicas para ser um amparo para o diagnóstico médico. Você coloca os eletrodos, parece muito com o neurofeedback, porque o neurofeedback é um treinamento. Mas fazer o mapeamento cerebral, o EEG quantitativo, você consegue mapear, você consegue ver como é que estão as atividades cerebrais, como é que elas estão performando, que proporcionam o comportamento. Então isso você tem uma visão mais clara se o seu paciente, por exemplo, está ou não com TDAH, está ou não com depressão. E se estiver com depressão, qual a área que ele está com depressão? É uma área específica, né? Área específica. Perfeito. Direciona o medicamento com mais assertividade. Ótimo, Emily. Bom, muito obrigada. Foi incrível a sua participação, as dicas. Eu tenho certeza que as pessoas vão praticar em casa. E você, eu encontro no próximo programa, na próxima semana. Então, De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais e até a próxima.